Mas amém. Mas é muito importante, meu irmão, o culto da família. Se você não trouxer a tua família, não será o culto da família, amém? Pastor, mas a minha família não vai poder vir. Então você venha e faça parte do culto da família, que nós somos uma família, amém? Mas separamos esse dia, meu irmão, essa noite, para fazer algo especial pela nossa família. E aí depende de cada um. Aleluia. Você que nos visita pela primeira vez, Deus abençoe. Sinta-se em paz. Fica tranquilo. Mas eu gostaria que você deixasse a tua Bíblia aberta comigo agora, no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. O tema da palavra nessa noite é: a tua atitude determinará a sua transformação. Quem aqui quer ser transformado, meu irmão? Ou precisa ser transformado? Então a palavra para mim e para você nessa noite: a tua atitude ou a minha atitude, ela determinará o que? A transformação. Porque muitas vezes nós jogamos para Deus a transformação. E a transformação, somos nós que temos que querer ela. Então é com atitude. Porque muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas quantas vezes nós já falamos assim, ou ouvimos alguma pessoa dizer, eu preciso que Deus mude a minha vida. Eu já não aguento mais. Eu preciso que Deus transforme a minha vida. Essa situação já não dá mais para viver. Então você que está aqui nessa noite, meu irmão, que já ouviu ou que já disse isso, Deus diz para mim e para você nessa noite através da palavra dele: a tua atitude, é a tua atitude que vai determinar a transformação na sua vida. Não é a atitude de Deus. Porque sempre nós falamos assim: Deus, toma uma atitude na minha vida. Como que Deus vai tomar uma atitude na minha vida e na tua vida, se eu e você não determinamos nada? Se eu e você só queremos ficar da mesma forma? Deus, ele muda aquele que quer ser mudado, amém? Pastor, mas o poder está na mão de Deus. Sim, mas ele nos dá o livre-arbítrio de querer ser mudado, transformado ou não. Só se você que está aqui nessa noite, eu creio que você saiu do seu lar porque você crê nisso. Porque sempre nós estamos querendo mudar algo em nós, e precisa mudar algo em nós. O nosso caráter, ele é forjado dia a dia. E nessa noite não será diferente. Porque a atitude que você teve de sair do seu lar para estar sentado aqui nessa noite, você vai entender que será muito importante para a sua vida da agora para frente. Porque com a sua atitude, Deus vai te dar o caminho da transformação, amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse 3, 20. Amém? Todos acharam aí? Glória a Deus. Deixa eu ler ali. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Faz parte da transformação e da atitude que nós temos que ter. E aqui dentro da Bíblia Sagrada, meu irmão, quantos exemplos de transformação nós temos, amém? Amém? Quantas vidas foram transformadas? Alguém aqui conhece uma? Pode me citar uma vida? Aleluia. É de Deus o Zaqueu, hein, meu irmão? Faz parte da palavra hoje, ó, que benção. Zaqueu, todos os personagens bíblicos, você pode ver, nós podemos ver o que eles passaram pelo processo de transformação. Mas Deus nessa noite, ele não quer falar de Josué, ele não quer falar de Elias, não quer falar de Moisés, não quer falar da transformação que aconteceu na vida desses homens. Deus nessa noite, ele quer falar da transformação que precisa acontecer na minha vida e na tua vida. Deus nessa noite,
Ele quer que eu e você venhamos ser o personagem, meu irmão, central desta palavra. Deus, Ele quer que eu e você venhamos ter atitude nessa noite, para que as nossas vidas venham a ser transformadas. E como nós vimos aí, o Edivaldo ainda disse, Zaqueu e muitos outros que foram transformados, né? O caminho, talvez você esteja aí sentado e falando, pastor, mas qual é o caminho? O caminho, meu irmão, começa aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Deus, nosso Senhor Jesus, nessa noite, Ele está batendo a porta da sua casa. Como assim, pastor? Batendo a porta do seu coração. O Senhor, nessa noite, Ele quer levar, sim, a transformação na sua vida. Mas por que que o título da palavra aqui, o tema, é a tua atitude determinará a sua transformação? Porque Jesus, Ele simplesmente bate. Quem é que precisa ter atitude do outro lado da porta, meu irmão? Quem? A palavra ela é bem clara para mim e para você. Eis que estou à porta, meu irmão, e bato. Se alguém, esse alguém sou eu e você. Se nós queremos mudança, transformação, quem precisa abrir a porta do nosso coração somos nós. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele não quer simplesmente entrar na sua casa, né? Aqui coloca a casa, mas na sua vida, para te abençoar, para trazer uma bênção. O Mauro está precisando de um ajuste salarial. Aí o Senhor Jesus entra na vida dele e dá o reajuste. Não. O Senhor quer entrar na vida do Mauro e fazer parte da vida do Mauro. Ele não quer só levar bênção, mas Ele quer ser um abençoador que vem estar contigo em todos os momentos, em todos os dias. E quando nós abrimos a porta do nosso coração, nós começamos a ver o que, meu irmão? A transformação em nossas vidas. Nós começamos a ver que Deus verdadeiramente Ele transforma, meu irmão. Aleluia. Você crê nisso? Pastor, mas como eu abro essa porta, meu? Você já fez essa pergunta? Como que nós podemos abrir a porta? Hoje eu estava lendo um estudo e achei interessante esse comentário. E queria compartilhar com vocês, meu irmão. Sabe como que nós abrimos a porta do nosso coração? Dando credibilidade à palavra de Deus. É dessa forma que nós abrimos o nosso coração. Nós precisamos dar credibilidade à palavra de Deus. E quando eu vi esse comentário, quando eu li, eu falei, como que Deus é maravilhoso, é verdade. E aí então foi que o personagem que o Edivaldo diz, logo já vem de mente, na mente de todos nós que lemos a palavra. Porque quando nós falamos em transformação, e quando nós vemos falar de atitude, nós logo lembramos de Zaqueu, Lucas 19. Porque Zaqueu, coloca lá, Luiz Orlando, para não ficar só nas minhas palavras. Lucas capítulo 19. Nós vamos ver aqui, meu irmão, que nós precisamos dar credibilidade à palavra de Deus. Lucas capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 1. Lucas 19, 1. Amém? Todos acharam? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Continua aí, Luiz Orlando. Amém. Eu que estou aqui, então estou olhando para cá, nem vi. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Algumas traduções, alegria. Amém? Olha a atitude, meu irmão. A atitude que determina a transformação.
Zaqueu, ele precisava do agir de Deus na vida dele, de Jesus. Mas ele se colocou ao caminho. Ele subiu numa árvore. E quando Jesus falou para ele, desce que me convém jantar na sua casa, o que ele fez? Deu credibilidade à palavra do Senhor. Porque ele poderia muito bem ficar lá em cima e dizer para Jesus, não, eu só quero te ver. Eu não quero ter amizade contigo. Eu não vim aqui para ter intimidade com você. Eu subi nessa árvore simplesmente por curiosidade. Eu queria saber quem que era esse homem que diz que faz tanto milagre. Ele poderia ficar lá em cima. Mas quando Jesus olhou para ele e o chamou pelo nome, ele falou, espera aí, esse cara é diferente. Ele não me conhece. Como que ele pode me chamar de Zaqueu? Como que ele pode olhar para cima e falar, saber que sou eu que estou aqui? E ele deu credibilidade ao Senhor. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que quando Jesus saiu de dentro da casa de Zaqueu, a palavra diz o quê? Que hoje veio salvação a essa casa. Sabe por quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Zaqueu abriu a porta, meu irmão. Ele deu credibilidade à palavra do Senhor. E com certeza naquela reunião ali, Jesus começou a mostrar para ele todos os erros, mas não julgando, mas Jesus começou a mostrar para ele os erros e dizendo para ele assim, ó, para cada erro teu, tem um caminho certo. Para cada falha tua, tem algo positivo para você fazer. Mas Zaqueu, depende de você. A sua primeira atitude foi subir lá naquela árvore. Mas agora você precisa decidir. Se você quer verdadeiramente mesmo esse novo caminho que eu tenho para te oferecer. Se você abriu a tua porta simplesmente para ser abençoado por uma noite. Ou se você quer ser abençoado pelo resto da sua vida, pela eternidade da sua vida. Se você quer ver a tua família abençoada por uma noite só. Ou se você quer ver a eternidade adentrar a sua casa e as bênçãos sempre estar aqui. Mas Zaqueu, lembre-se de uma coisa. Eu não estou dizendo que a sua vida será muito fácil de agora em diante. Eu estou dizendo para você que se você precisar de mim, eu estarei aqui junto de ti. Eu estarei junto de você e da tua família. Olha, Zaqueu, e tem mais uma coisa que eu vou te dizer. A partir desse momento que você abriu a tua porta aqui, se você decidir, você pode ser desprezado por todos, mas por mim, jamais. Pessoas podem não te perdoar, Zaqueu, mas eu vou estar sempre de braços abertos para te perdoar. Talvez, Zaqueu, você ainda não conhecia o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, da forma com que eu estou te dizendo agora. Só que não se engane não, Zaqueu. Você não vai conhecer agora simplesmente na minha palavra. Porque o meu Pai, Ele quer ter intimidade com você. Você vai precisar conhecer Ele no andar, no caminhar. Porque credibilidade, Zaqueu, não é simplesmente dizer eu aceito. Mas credibilidade é aceitar a transformação que virá de agora para frente. Porque a partir de agora você será direcionado. A partir de agora tudo aquilo que você fazia, que você achava que não estava certo, mas fazia, vai ter algo que vai te lembrar. Olha, Jesus esteve na tua casa. Jesus esteve na tua vida. Olha, a tua família não merece mais isso, Zaqueu. E Zaqueu, o que ele fez, meu irmão? Ele aceitou. Porque a palavra diz que Zaqueu ainda falou para Jesus, vou devolver tudo que eu peguei. E se eu fraudei alguém, vou dar ainda muito mais do que eu peguei. Sabe por quê? Porque Zaqueu deu credibilidade à palavra do Senhor. Transformação, meu irmão, depende da nossa atitude. E Zaqueu teve uma atitude. E Deus transformou a vida dele. E Deus quer transformar a tua vida nessa noite também, amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26. Abre também a tua Bíblia comigo. Como foi ministrado aqui nos hinos e na palavra, hoje é uma noite muito especial mesmo, irmão. Ela já é tão especial porque eu e você podemos glorificar a Deus pelo fôlego de vida.
de poder estar sentado aqui ouvindo a palavra de Deus, de poder ter passado um dia inteirinho e o Senhor está nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos 8, a partir do versículo 22. Aleluia. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: e chegou Jesus a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvore que anda. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe o distintamente a todos. Amém? Meu irmão, se não fosse só os dentes, até o olho agora também. Mas amém. Versículo 26. E mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Meu irmão, aqui nós vemos novamente aqui a atitude que determina a transformação. Eu não abri aqui a minha palavra aqui, mas a palavra aqui nós vemos em Marcos 8, a partir do versículo 22, que fala desse cego. Eu já preguei sobre isso aqui. Mas é maravilhoso como que Deus é, Ele é tremendo. Porque veja a atitude. Jesus pegou esse homem dentro da aldeia e levou ele para fora. E lá fora que o Senhor Jesus fez um milagre na vida dele. Pastor, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver que Deus nessa noite Ele quer te pegar. Como foi com Zaqueu. Ele quer pegar você e eu nessa noite. E Ele quer nos tirar, meu irmão, do lugar de onde nós estamos. Porque transformação precisa ter mudança, amém? E mudança não tem como ficar no mesmo lugar. E mudança não tem como fazer as mesmas coisas. E mudança nós não podemos repetir, né? Ficar na mesma rotina que nós tínhamos. Então Jesus, a primeira coisa que Jesus fez com este cego, penso eu, né? Não está aqui na Bíblia, mas penso eu, quando chegaram esses homens com este cego ali, ainda na aldeia, Jesus falou para ele: espera aí, você quer transformação na sua vida? Quero. Você já viu o que está aqui à sua volta? Não, ainda não tive esse prazer. Mas Jesus, olhando para tudo aquilo que ele estava vivendo, as companhias, vendo aquela situação que ele estava vivendo, Jesus, né, com certeza falou assim: você não pode ver, a primeira coisa que os teus olhos vão te mostrar, não pode ser as coisas velhas. Eu preciso te mostrar algo novo. Algo que você vai ver como novidade e querer permanecer na novidade. Porque se Jesus abre os olhos daquele homem dentro da aldeia, meu irmão, ele permaneceria nos mesmos erros, nas mesmas falhas, não haveria transformação. E a atitude daquele cego foi o quê? Segurar nas mãos de Jesus e falar: pode me levar para onde o Senhor quiser. Eu ainda não posso ver, mas eu sei que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. Amém? Muitos de nós podemos não estar vendo agora nesse momento, mas Deus tem um milagre para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Para que nós possamos ser transformados mesmo. Só que Deus, Ele não vai fazer também nas nossas vidas da forma que nós queremos, mas é da forma que tem que ser feito. Jesus, Ele pegou, meu irmão, na mão desse homem. E quando Ele foi lá fora e tirou fora da aldeia, Jesus, Ele poderia ter limpado de uma vez os olhos dele. Mas se Jesus, eu creio que se tivesse limpado de uma vez os olhos dele, a primeira coisa que ele ia fazer é o que? Voltar correndo para dentro da aldeia. Então Jesus fez ele ver ali os homens como árvore. Mas por que isso, pastor? Porque ele precisava continuar dependendo de Jesus. O milagre ainda não estava pronto. Talvez muitos não estão dentro da igreja porque chegaram diante de Deus com seus olhos totalmente fechados. E quando começaram a visualizar as coisas como esse homem, tudo assim, o meio turvo, vendo como árvore, acharam que já estava bem.
E hoje já não estão mais no caminho do Senhor. Hoje já não caminham mais com o Senhor. Hoje já não depende mais do Senhor. Mas Deus tem para a minha vida e para a tua vida nessa noite algo tão especial como Ele teve para a vida desse cego. Ele quer te tirar da onde você está e te mostrar para você que o que Ele tem para você é o melhor. Que você precisa do melhor. Ele não quer simplesmente abrir os teus olhos por abrir. Mas Ele quer mostrar para você algo novo. Como Ele fez com esse cego, meu irmão. E como Ele vai continuar fazendo. E a palavra de Deus diz que ele, quando aquele cego voltou, passou a enxergar, Jesus disse para ele: não volte para a aldeia. Transformação é não querer voltar no mesmo lugar do qual nós saímos. Transformação, meu irmão, é como Jesus fez com esse cego. Ele tirou ele lá e mostrou para ele assim, ó: até agora você viveu tudo de errado na sua vida. Mas da agora para frente eu tenho um caminho novo para ti. Só que o caminho é sem volta. O caminho é reto. Não tem curva. Jesus, meu irmão, com Jesus não tem curva. Jesus, Ele é o foco ali, ó. Nós temos que focar nele. E com certeza Ele falou para esse homem, falou: não, está vendo lá a aldeia? Dá uma olhada agora de longe. Mas eu quero ir lá para dentro, eu preciso ver meus amigos. Eu preciso entrar lá dentro da aldeia, porque eu preciso ali agradecer muitas pessoas. E Jesus falou para ele: ó, quer agradecer? Vai por esse caminho, não volte lá mais. Vai viver a novidade de vida. Jesus, Ele toca em mim e você, meu irmão, para a gente viver coisas novas. Não é para ficar do mesmo jeito. Não é para voltar para trás e fazer as mesmas coisas. Jesus, Ele toca em mim e você, como Ele fez com esse cego. Ele abriu os olhos do cego e falou para ele assim: olha, sai fora dessa aldeia. Até agora só foi sofrimento na tua vida. Mas você abriu a porta, você ouviu a minha voz. Então caminha comigo. O caminho é este. E o cego, meu irmão, com certeza teve a sua vida transformada. Por quê? Porque eis que estou à porta e bato, meu irmão. Ele ouviu a voz do Senhor Jesus e ele deu credibilidade à palavra de Deus. E se você der credibilidade à palavra de Deus, se nós ouvirmos a palavra e dermos credibilidade a ela, meu irmão, nós seremos transformados, sim. Mas entenda, a tua atitude determinará a sua transformação, meu irmão. É a nossa atitude. Aleluia. Para a gente ir finalizando aqui, abre comigo também lá em João, no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 9. Sabe por que o Senhor me trouxe até esse texto? Porque quando eu estou preparando, eu fico pregando ali, meu irmão, para mim mesmo, na minha mente. E aí eu falo para o Senhor assim: Senhor, mas o irmão vai estar sentado lá e vai dizer assim: pastor, mas eu sou assim desde que me conheço por gente. Porque as pessoas têm esse costume, né? Nós temos esse costume. Ah, eu sou assim. Não tem jeito de mudar. Eu sou assim desde quando eu me conheço por gente, eu já sou assim. Então eu quero dizer para você nessa noite: a tua atitude determinará o que é a sua transformação. Porque aqui nós vamos falar de uma transformação de um cego de nascença, meu irmão. Amém? Se tem alguma coisa na sua vida que é desde quando você se conhece por gente, se você quiser, Deus vai mudar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Porque aqui foi uma transformação de um cego de nascença. Então para Deus não haverá impossíveis, amém? Capítulo 9, versículo 1, diz assim: e passando Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Versículo 4.
Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Aleluia! Glória a Deus, meu irmão. Veja bem, a nossa atitude, meu irmão, é o que determina a nossa transformação. E essa passagem aqui, para a gente finalizar, é para nós mesmos, que muitas vezes nós falamos: eu sou assim, desde quando eu me conheço por gente, eu sou desse jeito. Olha, não tem jeito de mudar. Tem sim. Com Deus tem sim, meu irmão. Esse cego era de nascença. Então, se fosse assim, aos olhos naturais, não teria como mudar algo que já veio desde o ventre da sua mãe. Mas a palavra de Deus diz aqui que nem os seus pais pecaram e nem ele, mas o Senhor Jesus disse que o quê? Foi para que se manifestasse a glória do Senhor. E eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Você que diz assim: eu sou assim, não tem jeito de mudar. Desde quando me conheço por gente, eu sou dessa forma. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, o que o Senhor Jesus tem para a sua vida nessa noite é a transformação. Você não nasceu assim, tá? Você, quando passou a se conhecer por gente, que você diz que você é dessa forma, mas eu quero dizer para você que você não é. Porque Deus, ele tem o melhor para a sua vida e ele transforma sim. Você não nasceu, meu irmão, do jeito que você acha que você é. Porque você é um projeto de Deus. E assim como o Senhor curou esse cego de nascença, se você der liberdade para Deus, Deus vai transformar a sua vida. Deus vai mudar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Não tem nada que Deus não possa mudar, meu irmão. Só que a transformação depende de mim e de você. A tua atitude determinará o que é a transformação. Deus, ele está nos dando passos dentro da palavra, né? E o primeiro passo é o quê? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, meu irmão. A atitude de abrir a porta nessa noite e colocar ele dentro do nosso coração, na nossa vida, naquela área em que nós achamos que nós não vamos mudar. Porque, como aqui nós vimos aqui na parte final da palavra, é de muito tempo. Há muito tempo eu sou assim. É há muito tempo, não consigo me livrar. Olha, não tem quem me livra. Eu quero dizer para você que tem sim. Deus transforma a sua vida sim. É só você quiser, meu irmão. O que não pode acontecer na sua vida é você continuar com essa porta fechada para o Senhor Jesus. Mas se você abrir a porta do seu coração, da sua vida nessa noite, e falar assim: Senhor, eu necessito de transformação. E a minha atitude é abrir essa porta e deixar o Senhor entrar. Mas eu não quero que o Senhor entre na minha vida simplesmente para me dar uma bênção. Eu quero que o Senhor entre na minha vida para ser o abençoador de todos os dias da minha. Eu não estou aqui, Senhor, buscando bênção, mas eu estou aqui buscando um abençoador. É dessa forma que Deus vai trazer a transformação na sua vida, amém? Porque Deus, ele te ama, ele nos ama. E a palavra de hoje para a minha vida e para a tua vida, meu irmão, é porque Deus, ele quer transformar as nossas vidas, mas depende de nós. Depende de mim e de você. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Entenderam a palavra? Amém? E vou fazer uma outra pergunta. Vocês receberam a palavra? Glória a Deus. E vou perguntar novamente: quantos aqui precisam de transformação? Amém? Glória a Deus. Então agora eu vou melhorar a pergunta. Quantos aqui vão aceitar a transformação? Glória a Deus. Ah, maravilhoso. Porque Jesus, ele vai tocar, meu irmão, ele vai pegar na tua mão. E olha como que aceitar a transformação, muitas vezes, para muitos, que quando Jesus curou esse último cego, e o segundo da palavra que nós falamos, Jesus usou saliva, amém? Amém? Para muitos ali, ia falar: poxa vida,
tanta coisa para curar, vai passar saliva no olho daquele homem. O coitado já não enxerga. E ainda vai cuspir no chão, fazer um lodo e passar. O agir de Deus, meu irmão, quando nós queremos transformação, para as outras pessoas parece loucura. Só que para nós significa salvação, vitória e conquista. Glória a Deus. Então eu gostaria que você se colocasse de pé, no nome do Senhor Jesus. Você vai ter 1 minuto para que você tome uma decisão nessa noite. Pastor, mas eu preciso tomar essa decisão em 1 minuto. Você ainda vai ter 1 minuto, meu irmão, para que você medite no que foi ministrado aqui. E depois de 1 minuto, eu quero convidar você que precisa e que aceita essa transformação a vir aqui à frente, que nós vamos estar orando com você. Mas por que, pastor, 1 minuto? Porque Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Então Jesus, ele estava do lado de fora. Mas a atitude de Zaqueu levou o Senhor Jesus para dentro da sua casa. Então esse 1 minuto é para que você possa refletir. Se você quer abrir a porta para Jesus adentrar a sua vida nessa noite, para que Ele possa mesmo fazer a transformação, mas você vai ser, se você vier aqui à frente, nessa noite você vai dizer para Jesus: Senhor, até agora eu entreguei a minha vida para o Senhor, mas 50%, Pai. Mas eu quero, e estou aqui à frente, porque eu quero abrir a porta para que o Senhor adentre, e para que o Senhor Deus manifeste na minha vida não 50%, mas 100% da tua autoridade e do teu poder. A equipe de louvor vai ministrar um hino, e depois do hino eu vou convidar você que queira vir aqui à frente e nós vamos orar. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, aleluia. Você que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus tocou e que você quer ter a atitude de estar aqui à frente e dizer para o Senhor, é só sair do seu lugar, meu irmão. Nós vamos estar orando por você aqui nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus venha estar movendo sobre a sua vida, para que o Senhor Deus possa mesmo trabalhar. Venha à frente em nome do Senhor Jesus. Quando nós damos passos diante do Senhor Deus, Ele muda, Ele transforma as nossas vidas. E a primeira mudança que acontece nas nossas vidas é quando nós entendemos que nós precisamos ser mudados. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e falamos assim: Senhor, é verdade, Pai,
O Senhor tem me chamado, o Senhor Deus tem me cobrado essa mudança. E nessa noite eu creio, meu irmão, assim como Deus fez na vida de Zaqueu, Ele fará também na sua vida. Porque quando ele entrou na casa de Zaqueu, ele levou salvação àquela casa, àquela família. Assim como o Senhor Deus fez aquele cego que tirou da aldeia, pegou pelas mãos e levou lá fora. E lá fora da aldeia o Senhor mostrou para ele a novidade de vida. Com certeza o Senhor Jesus disse para ele: olha, filho, até você me encontrar, dá uma olhada para dentro daquela aldeia, era tudo aquilo que você vivia. Mas dá uma olhada para a sua direita agora, filho, porque tudo isto é para você, para aqueles que dão credibilidade à minha palavra, para aqueles que verdadeiramente entregam o seu caminho a mim, confia em mim e deixa eu fazer a obra nas suas vidas. E mais à frente a palavra do Senhor fala daquele cego de nascença, que para a sua vida e para a minha vida, quantas vezes eu disse para mim mesmo ou para minha família, eu falava para eles, dizia para eles: eu quero ver quem me muda, eu sou assim, ninguém vai me mudar, porque Deus já me fez assim. Mas é um engano, porque Deus, Ele fez todos nós para aceitar mudança, transformação. E você está aqui nessa noite porque aquele homem que era cego de nascença, com certeza muitas vezes ele disse para os seus familiares, muitas vezes ele disse para os seus poucos amigos: olha, eu nunca vi a luz do mundo e eu nunca vou ver. Com certeza ele dizia: mas tudo bem, foi Deus que me fez assim, Ele já não me fez para ver mesmo essa luz. Mas como é que são as coisas aí fora? E muitas vezes as pessoas diziam para ele, mas chegou um momento na vida dele, como já chegou na sua vida nessa noite, em que ele parou de ouvir as pessoas e de repente ele ouviu uma voz de um homem chamado Jesus, que direcionou a vida daquele homem como tem direcionado os teus passos. Aquele mesmo que falou com aquele cego, dizendo para ele ali: olha, eu não vou aqui jogar no seu rosto, eu não vou colocar uma água limpa, eu não vou colocar aqui algo para que o povo fique impressionado, mas eu vou fazer aqui agora uma saliva para que você entenda que de mim jorra poder, que eu sou o filho amado do Deus Todo-Poderoso. Eu vou simplesmente cuspir nesse chão, porque muitas outras pessoas poderiam ter feito isso, mas não fizeram. Por quê? Porque a saliva de um homem comum não vai fazer nada, não tem poder algum, não tem autoridade nenhuma. Mas a minha saliva é para que você me conheça, a minha saliva é para que você entenda, a minha saliva é porque você venha saber que da minha boca sai transformação, sai cura, sai libertação, porque da minha boca tudo que eu te disser é verdade, em nome do Senhor Jesus. Tudo que sai da boca de Jesus é verdade, e a verdade que Ele tem para a tua vida nessa noite, que Ele vai transformar a sua vida, porque a primeira atitude você já deu, porque a primeira atitude você já teve, porque você já abriu a porta do seu coração, e o Senhor Jesus, Ele está adentrando agora, para que Ele possa fazer todas as mudanças necessárias. E eu quero dizer para você nessa noite também, meu irmão, para você que ainda não consegue visualizar toda essa mudança, eu quero dizer para você: Jesus vai abrir os teus olhos como abriu do cego de nascença, e você vai ver a mudança. Porque sabe por quê? Porque você mesmo vai desviar de certos caminhos que você não tem desviado, porque você mesmo vai desviar de certas coisas que você não tem desviado. E aí você vai olhar para si mesmo e dizer: por que os meus pés não estão indo para lá? E aí o Espírito Santo de Deus vai falar para você: você se lembra daquela noite de frente daquele altar? Você se lembra daquela noite que a palavra foi pregada sobre a sua vida? Você se lembra daquela noite que você tirou seus pés do seu lugar e foi diante do altar? Naquela noite o Senhor
abrir os teus olhos e sabe o que habita em ti. Agora é o Espírito Santo de Deus, e Ele está te levando você para o caminho certo. Você jamais voltará para a aldeia, porque a unção que está sobre você é santa. Receba nessa noite. A unção é santa, a unção é poderosa, a unção é santa, a unção é poderosa. Receba, meu irmão. Levanta as suas mãos e receba agora. Receba a unção do Senhor, porque ela é santa, ela é poderosa, ela transforma, ela vai trazer sobre a tua vida mesmo, no nome do Senhor Jesus. Mas receba mesmo, irmão. Receba a unção de Deus agora sobre a tua vida. Indecanda, merecanda, labraçurianda. Receba mesmo, receba agora o poder de Deus, a palavra da verdade, a palavra da transformação, a palavra da cura, a palavra da libertação. Indecanda, nerehanda, merecanda, labraçurianda. O Deus da provisão, meu irmão. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és poderoso. Santo Espírito de Deus. Oh, aleluia, Senhor. Tu és poderoso, papai. Aleluia. Oh, Deus amado. Continue com essa porta aberta. Continue convidando o Espírito de Deus para fazer parte da sua vida. Porque o Senhor é poderoso em obras, papai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado mesmo, Pai. O Senhor é poderoso, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Credibilidade à palavra do Senhor. Graças a Deus. Foi o que aconteceu nessa noite. Fique em paz. Porque a palavra de Deus diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Amém?